Episódios ruins de desenhos bons. Pois é, literalmente tudo tem altos e baixos, e por mais que muitas vezes alguns desenhos sejam incríveis, nem sempre os roteiristas estão super inspirados. E aí, vez ou outra, acaba saindo alguns episódios bem abaixo da média, ou até mesmo bem ruim mesmo, como por exemplo no caso de Bluey. Na verdade é um pouco difícil falar sobre Bluey, porque mesmo o episódio mais ruim de Bluey ainda tem uma nota muito alta, e ainda é mais alta que muitos desenhos por aí, mas mesmo assim, em comparação com o restante da série, é uma nota baixa, que no caso é o episódio 21 da terceira temporada, chamada Tina. Esse episódio tem a baixíssima nota de 7,2. Uau! É meio irônico que a nota mais baixa de um episódio de Bluey é maior que a avaliação de alguns desenhos ao todo. Mas enfim, esse episódio é realmente bem chatinho se formos compará-los com o restante de Bluey, apesar de não ser ruim e ter até que uma boa lição no final. Mas é talvez sim, entregue de uma maneira meio ruim. No caso, esse episódio gira em torno do pai da Bluey pedindo para ela e a Bingo lavarem os pratos, e elas se recusam e falam que não querem. E quando elas perguntam por que precisa lavar, o pai delas responde que é porque ele é maior. Então, para se livrar, as irmãs inventam uma amiga imaginária chamada Tina, que é extraordinariamente alta. Elas usam essa artimanha para explorar seus pais, fazendo com que sirvam e realizem tarefa para elas, evitando as responsabilidades domésticas. Acontece que muitas pessoas não gostam desse episódio, e não gostam da maneira como a Bluey e a Bingo agem com seus pais, e o fato dos pais delas simplesmente entrarem na pira delas do nada também é meio esquisito, apesar de fazer sentido. No fim, o episódio tem uma lição, já que, por não fazerem o que os pais mandam, elas começam a feder e ficarem sujas. E também tem uma lição para os pais, dizendo que simplesmente dizer faça isso porque eu tô mandando, ou eu vou contar até 3, não é algo que faça sentido na cabeça de alguns, principalmente na faixa etária da Bluey e da Bingo, que é entre 3 a 6 anos. Mas ainda assim, as coisas se desenrolam de uma maneira estranha. A Tina não deixa de existir do nada, ela ainda está lá. Pode acabar dando a ideia errada de que a Bluey ainda poderia usar e abusar dos pais para outras coisas, já que o episódio foi só sobre lavar a louça e tomar banho. Não é um episódio ruim, na verdade passa longe de ser ruim. O episódio tem uma lição, tanto para os pais quanto para os filhos, igual a todos os episódios de Bluey, além de, como sempre, a animação ser bonita. Mas é aquilo, a mesma mensagem poderia ser passada de outra forma, sem dar a ideia de que tá tudo bem explorar seus pais se isso não te prejudicar diretamente, já que a Bluey só aceitou tomar banho porque no fim ela ficou fedida, caso contrário, ela continuaria fazendo o mesmo, e no fim, nem a louça ela lavou. Novamente, o episódio tem uma boa ideia e tem uma lição, mas que pode acabar sendo mal interpretada por menores muito novinhos. Por conta disso, esse é o episódio com uma das melhores notas de Bluey. Apesar de passar longe de ser ruim, ele é só ok. Mas apesar de não vermos tanto problemas assim nesse episódio, por Bluey ser um desenho muito bom, não é válido para todos os desenhos com altas avaliações. Atrás de Bluey, na lista de desenhos mais avaliados, tem Avatar, a Lenda de Aang, com uma avaliação de 9,3. Porém, seu episódio com a menor avaliação, diferente de Bluey, é uma nota bem baixa mesmo, sendo logo na primeira temporada o episódio 11 com uma nota de 6,9 até agora. Avatar não é um desenho que eu acompanhei muito, mas ele é um show extremamente amado e deve ser sim muito legal, já que sua nota é altíssima. Mas existe um consenso na fandom, gringa ao menos, de que esse é definitivamente o pior episódio do show disparado por vários e vários motivos. Apesar dele não prejudicar a série como um todo, ironicamente, esse também é o motivo dele ser tão criticado, que é o fato de que esse episódio pode simplesmente ser pulado, já que ele não agrega em absolutamente nada, o que é bem importante em uma série contínua como Avatar. O episódio também descaracteriza alguns personagens. Um exemplo disso foi a competição entre irmãos, que foi exagerada no episódio em questão. Só que Katara apresenta uma rivalidade entre as tribos Zhang e Ganjins, refletindo as personalidades opostas dos irmãos na tribo da água. O tema da rivalidade entre irmãos continua quando Aang conta a história dos antigos Jin Wei e Wei Jin, ancestrais das duas tribos que iniciaram o conflito. Aang explica que esses dois homens eram na verdade
verdade, irmãos mais novos, e o conflito foi apenas um mal-entendido bobo. O episódio anterior foi Jet, onde Sokka e Katara compartilharam alguns problemas de confiança bastante profundos e conflitos entre si. Ver esse episódio ir ao ar depois, mostrando que eles ainda têm problemas mesquinhos um com o outro, para alguns ficou meio sem sentido, mas um dos problemas sérios desse episódio é como tudo se resolve. Para fazer as tribos rivais pararem de brigar e deixar para lá essa rivalidade antiga, Aang decide contar uma história sobre os verdadeiros Jinwei e Wei Jin, mas a verdade é que a história que ele conta é uma mentira. Ele inventou tudo só para resolver o problema, fazendo parecer que era só um grande mal-entendido, e ele não enfrenta nenhuma consequência por isso. O fato de vermos o Avatar mentindo em um programa para jovens envia uma mensagem ruim, e não parece ser uma boa maneira de Aang lidar com os problemas, além da Katara e do Sokka agirem de maneira meio estranha, parecendo outros personagens. Bom, até programas considerados bons têm seus altos e baixos, né? Isso rolou também com Rick and Morty, por exemplo, considerado por pessoas bem estranha e com QI abaixo da média o melhor desenho de todos os tempos. Rick and Morty tem uma das piores notas em um episódio desse vídeo, com a 4,4 apenas, sendo o episódio 7 da 8ª temporada considerado o pior do show. Bem, eu não sou lá muito entendido desse programa, mas conforme pude perceber nas análises, parece que esse episódio específico tem uma reputação bem ruim. Parece que esse episódio específico muita gente critica, porque Rick, que é um dos personagens principais, nem aparece nele. O episódio é meio monótono e cheio de piadas que não fazem rir e foca demais em personagens menores e menos importantes que ninguém liga. A história começa com um tal de Walter T, que já apareceu em outro episódio, falando que precisa dar um pulo na Terra para achar alguém bom em matemática. E é só isso. Basicamente, em algum ponto, o Walter T solta um rap. Mas eu não vou entrar em detalhes porque eu não manjo muito de Rick and Morty e honestamente eu nem sou muito fã desse desenho. Mas quer saber de algo positivo? Vira e mexe, alguém me pergunta sobre onde assistir os desenhos ou animes que eu falo. E bom, eu apresento para vocês o UniTV. O UniTV é um aplicativo muito legal que inclui mais de 280 mil conteúdos populares, como filmes, séries, programas de variedades, notícias, animações, esporte. Esse aplicativo é basicamente como uma TV com mais de 500 canais ao vivo, e tudo que você quiser você encontra aqui. Tem milhões de animes e desenhos com conteúdo sempre atualizado. O UniTV é o aplicativo que eu uso e recomendo, então não perca seu tempo e acesse o primeiro link na descrição do vídeo. E ele está disponível não apenas para celulares Android, mas também pode ser instalado em TVs. Então vem, experimente. Você pode baixá-lo através do link abaixo. E você pode também convidar amigos para fazer o download, não só para obter o VIP, mas também para ganhar alguns trocados. Mas é claro, se você for menor de idade, veja antes com seus pais. Mas dito isso, não perca mais tempo então e faça o download agora do UniTV. O link está na descrição e no comentário fixado. Irmão do Jor-El. Pois é, pouca gente sabe. Na verdade, até eu não sabia alguns dias atrás. Mas na lista de desenhos mais bem avaliados, temos um representante brasileiro, que é o incrível Irmão do Jor-El. E Irmão do Jor-El tem notas tão grandiosas que sua menor avaliação é um altíssimo 7.8. Então, na real, nem sequer dá pra dizer que é ruim. O episódio em questão é o Zazazila, episódio 13 da 3ª temporada, que nem é ruim. É meio difícil achar algum problema nela. Irmão do Jor-El é daquela fase de desenhos bizarros, tipo apenas um show, onde tudo é meio esquisito e escala muito rápido. E esse episódio é igual aos outros. Algo bizarro acontece, as coisas escalam rápido demais, e o Irmão do Jor-El tem que consertar. Acho que o problema desse episódio em questão é que, sei lá, talvez ele escale rápido demais até pros padrões da série. O episódio gira em torno de Irmão do Jor-El fazendo uma redação muito grande de 7 linhas, e Azazá, um dos cachorros da família, acaba comendo a sua lição de casa. E aí, para resolver, o Irmão de Jor-El resolve ir até a mercearia e comprar uma pílula para deixar a Azazá gigante e entrar no estômago dela e pegar a lição. Bom, eu disse que as coisas escalam muito rápido nesse episódio, mas ele não é ruim. Na real, ele passa longe de ser ruim. Na verdade, o episódio tem até algumas cenas e piadas bem engraçadas. Talvez o ponto negativo desse episódio é que ele é talvez meio nojento, mas é só isso mesmo, não tem necessariamente um problema. Irmão do Jor-El é um desenho bem surreal, e esse episódio cumpre bem essa promessa de ser surreal. O episódio tem uma avaliação de 7,8, então nem é uma nota baixa. Assim como Irmão do Jor-El, existem muitos shows que são bons e bem escritos,
muito e fica difícil achar uma nota genuinamente ruim, ou um episódio ruim, e esse é o caso de Gravity Falls. Sua menor nota é um 7,3, no episódio 17 da primeira temporada, intitulado de Boys Crazy. Boys Crazy é o episódio 17 da primeira temporada de Gravity Falls. Nesse episódio, Mabel se torna uma grande fã de uma boy band chamada Several Times, que, para sua surpresa, é composta por clones de adolescentes que estão sendo mantidos em cativeiros. Quando Mabel descobre a verdade, ela tenta libertar os garotos. Quanto à nota no IMDb, é difícil achar algum ponto negativo nesse episódio. De acordo com as críticas e avaliações, ele cai no mesmo conceito de Bluey. Não é ruim, só é ok, se a gente for comparar com o resto da série. É importante notar que as avaliações são subjetivas e baseadas nas opiniões dos usuários. Uma nota de 7,3 ainda indica uma avaliação positiva, mas pode ser considerado relativamente baixa em comparação com outros episódios de Gravity Falls. As razões para essas notas podem variar. Pode ser que alguns espectadores não tenham achado o enredo tão envolvente quanto em outros episódios, ou talvez tenham considerado que o episódio não se destacou tanto em comparação com o alto padrão estabelecido pela série. Então, o episódio nem pode ser considerado tão ruim assim. Isso faz eu pensar que a proposta desse vídeo tá indo por água abaixo, já que, por esses serem considerados melhores desenhos no quesito avaliação, é realmente difícil achar algo que seja ruim aos olhos da maioria. Então, eu decidi ajustar a régua e deixar mais baixo, para uma análise mais minuciosa da próxima obra em questão. Esse desenho em questão não se figura no seleto grupo dos 10 mais bem avaliados, mas encontra-se ainda assim no ranking em uma posição respeitável dentro dos 50 primeiros do ranking. Isso por si só é digno de nota e destaca sua relevância, especialmente considerando que estamos falando de uma obra amplamente reconhecida pela maioria das pessoas, Os Simpsons. Contudo, é crucial destacar que, independentemente de sua posição, ainda é bastante elevada e praticamente impossível esperar uma avaliação extraordinariamente alta, uma vez que a posição atualmente atribuída ao episódio é somente 4. Mas, para contextualizar, essa nota em termos educacionais seria equivalente a uma nota baixa e insuficiente para passar em um ano letivo. Esse episódio específico corresponde ao 22º da 23ª temporada, mas falando sobre o enredo desse episódio particular, intitulado Lisa Goes Gaga, o foco recai sobre a música, apresentando uma estrela convidada exclusiva e de renome, Lady Gaga. Essa escolha revelou-se uma audácia aposta para a série Os Simpsons, conforme indicado por alguns episódios anteriores. Essa ousadia acabou sendo prejudicial para a série como um todo. O ápice dessa situação ocorre no desfecho, quando a superestrela Lady Gaga faz uma participação interpretando ela mesma. Muitos consideram esse episódio como o ponto mais baixo de toda a trajetória de Os Simpsons, chamando a atenção de que o fato de que esse episódio específico ostenta a menor nota no IMDb. A trama gira em torno de Lisa Simpsons, que de forma meio irônica é retratada como uma estudante menos popular em Springfield, e a chegada da Lady Gaga à cidade tem como objetivo elevar a autoestima da Lisa. Contudo, a narrativa como um todo parece excessiva e tornou-se exagerada mesmo em comparação com outros episódios dos Simpsons que costumam ser bem malucos. Diante disso, não causa surpresa que tenham recebido a classificação mais baixa do IMDb. O episódio ele é completamente sem pé sem cabeça, além de ser bem chato. Talvez isso é o porquê desse episódio em particular ter sido tão mal avaliado, já que ele é basicamente feito para glorificar a Lady Gaga, igual a todos os episódios dos Simpsons em que aparece uma celebridade. É sempre girando em torno de dizer o quanto aquela celebridade é incrível. E esse episódio da Lady Gaga é só mais um desses. É só mais um episódio esquecível e ruim dos Simpsons. Existe um episódio com uma nota bem menor de 1,9, mas ele é bem recente e nem tem como ver ainda direito, então eu resolvi não pôr ele. Mas de qualquer forma, 4,0 ainda é uma nota bem baixa. Por isso, diga aí nos comentários mais notas baixas. Diga algum episódio que você acha ruim e algum desenho que você gosta que eu vou querer saber. Dá uma olhada nesse vídeo que tá aparecendo aqui do lado, que eu acho que você vai gostar. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, é nóis e tchau, tchau.